Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ver os conceitos básicos de investigação e estatística, ou seja, quais são os principais termos utilizados nesta área do saber. E aqui está um resumo desses termos que vamos abordar. E logo de início, vamos responder a esta pergunta. Mas afinal, por que aprender investigação e estatística? Havia muitas respostas, provavelmente, mas acho que esta sintetiza todas elas. Num país como é o nosso, em que se lamenta tanto a falta de inovação, de que não há inovação, qualquer contributo para a investigação que cada um de nós possa dar será bem-vindo, pois só fazendo a investigação é que se consegue provar que determinada técnica ou determinado tratamento é mais inovador e mais benéfico do que os existentes. E, na maior parte dos projetos de investigação, é necessário recorrer à estatística para apoiar essa investigação, quer seja para preparar o projeto, por exemplo, fazer a seleção da amostra de participantes, de um subconjunto, para depois tentar generalizar para a população, quer seja depois mais tarde, a parte mais importante, para analisar os resultados dessa investigação, dessa recolha de dados e chegar a conclusões válidas. Por exemplo, o tal tratamento que nós propomos, o tratamento X, é melhor do que os que já existem. Sim ou não? Temos que ter uma evidência científica para o poder comercializar e lançar no mercado, por exemplo. Porque existem muitas outras aplicações da investigação e da estatística na nossa sociedade, desde a política, com as sondagens eleitorais, até a área jurídica, para determinar as probabilidades de determinado crime ter sido cometido ou não, até ao marketing, saber a satisfação dos nossos utentes ou dos nossos clientes em relação ao produto ou serviço que nós distribuímos, a área da saúde, por exemplo, os tais tratamentos, se são melhores ou piores do que os que já existem, e muitas outras áreas. E é claro que também me podem dizer, provavelmente eu nunca hei de fazer investigação, mas se fizer, pago a quem saiba para realizar o tratamento estatístico. Mesmo neste caso, convém aprender investigação e estatística para saber o que é possível realizar. Ou seja, mesmo que não se saiba como, sabe-se que este e aquele método ou análise existem e que nos poderão ser úteis. Além do mais, a utilização de um computador torna os cálculos estatísticos relativamente fáceis, o que permite que nos centremos na compreensão e interpretação dos resultados, em vez de no processo de os calcular. Agora, é claro que não podemos cegamente escolher as opções do menu de um programa de estatística sem perceber nada do que ele apresenta. Temos que ter essas noções de investigação estatística, que aliás são um dos vários critérios que os empregadores nos Estados Unidos, através de um estudo que foi lá feito e que se perguntou quais são as características que preza num candidato a emprego na sua empresa. E esses empregadores disseram que os conhecimentos de estatística eram um desses requisitos. Portanto, nem que seja para enriquecer o currículo, é importante ter noções destas áreas. Mas vamos começar por dar nomes às coisas e logo à partida, o que é que se entende por investigação científica? Diz aqui que é um processo sistemático, ou seja, a roda já está inventada, não é necessário reinventá-la. Só temos que seguir os diversos passos para conduzir uma investigação do início até ao fim. E é um processo sistemático de quê? De colheita de dados a partir do mundo empírico, portanto, do mundo que nós percepcionamos, em que nós vivemos, do mundo real, com vista a fazer uma destas quatro coisas: descrever, explicar, predizer ou controlar fenómenos. E isto resume os quatro grandes objetivos que uma investigação científica pode ter, que vão aumentando de complexidade, desde o mais simples, que é descrever, simplesmente denominar ou descrever fatores, até um segundo nível, que é ver se há ou não relações entre os determinados fatores ou fenómenos, pode ser que sim ou pode ser que não haja relação. No terceiro nível já se sabe que há relação e vai-se determinar a força e a direção dessas relações entre duas ou mais coisas, mas sem intervir. Portanto, o investigador limita-se a observar, na maior parte dos casos, não tem capacidade de manipular os fenómenos que estão em jogo, e tudo isto vai ser detalhado mais adiante. E, finalmente, no quarto e último nível, verificar relações de causa e efeito. Ou seja, o investigador intervém, se eu aplicar esta causa, qual é o efeito que eu vou obter? Por exemplo, aquele caso do tratamento. Se eu aplicar este tratamento novo X, o que é que vai acontecer? Vai reduzir a dor ou vai beneficiar a saúde do paciente? Aqui já há uma intervenção, já não é simplesmente em meio natural. Convém também fazer uma distinção entre os dois grandes métodos de investigação que existem. O quantitativo, que é algo mais rigoroso, mais sistemático, em que, virtualmente, se viesse outro investigador repetir a experiência, iria obter exatamente os mesmos resultados, e é este o método, o quantitativo, que permite generalizar os resultados que se obtêm para um subconjunto, para a nossa amostra, generalizar esses resultados para o conjunto mais vasto, que é a população, de todos os elementos,
E depois temos também um método qualitativo, em que o investigador, tentando não influenciar o fenómeno, ele observa-o e, de certa forma, é parte também do fenómeno. Por outras palavras, outro investigador poderá chegar a interpretações e a descrições diferentes do primeiro. É mais para perceber uma primeira abordagem a um fenómeno, para o descrever, antes de depois o explorar mais a fundo e de forma rigorosa, através do método quantitativo. Vamos agora definir o que é estatística, com a inicial maiúscula, porque vamos ver mais à frente que existe uma outra definição de estatística, mas com a inicial minúscula, e a estatística é um conjunto de métodos para obter os dados e depois fazer várias coisas, organizá-los, resumi-los, analisá-los, interpretá-los e obter conclusões a partir daí. Já também falamos sobre isto, população e amostra, mas afinal o que é as distingue? A população é uma coleção completa de todos os elementos, podem ser pessoas, grupos, objetos, medidas, etc., que nós pretendemos estudar. Normalmente não temos nem tempo nem meios, por exemplo dinheiro, para poder estudar uma população completa. Por exemplo, a população dos 10 milhões de portugueses, que seria muito exaustivo estudar e só se faz de 10 em 10 anos. Daí que se constituem amostras com subconjuntos de elementos extraídos de uma população, de forma a que se obtenha uma réplica em miniatura da população-alvo. Não se deve fazer uma amostra tendenciosa, que só pegue em alguns elementos, descartando os outros. Tem que ser representativa. Um exemplo de população seriam os 10 milhões de portugueses, a população do país. Já um exemplo de amostra poderão ser 200 alunos do Instituto Politécnico de Saúde do Norte, que seria uma amostra de todos os alunos das escolas da CESP, por exemplo. Continuando com esta questão da população e da amostra, convém distinguir entre a população-alvo, que é o conjunto total que nos interessa estudar e abordar, mas ao qual, na maior parte das vezes, nós não temos acesso, e temos acesso apenas a uma população acessível. Por exemplo, se eu estiver interessado em estudar todos os alunos do ensino superior em Portugal, dificilmente consigo ir buscar um subconjunto a cada uma das faculdades e universidades privadas e públicas de todo o país. Então, para mim, a população acessível poderiam ser, por exemplo, só as universidades e os institutos da região do Grande Porto. Por sua vez, a partir desta população acessível, ou população a mostrar, eu constituo uma amostra que poderia ser formada por um conjunto de cada um desses institutos e universidades da região do Grande Porto e que fosse representativa dessa população. A partir daí, se a amostra foi constituída de forma aleatória, o que iremos ver a seguir, mas basicamente é qualquer elemento da população tem a mesma probabilidade de ser escolhido, então eu posso tirar inferências da amostra para a população da qual ela foi retirada. Ou seja, eu posso generalizar os resultados que eu obtive para a amostra e generalizá-los para a população acessível. Já para fazer o passo seguinte, que é da população acessível tentar concluir para a população completa, população-alvo, já é necessário algum bom senso. E depende também das características da amostra que eu constituí, se ela foi realmente representativa ou não. Continuando com estes termos envolvidos numa investigação e na estatística, vamos definir o que é que significa isso de conceito e depois compará-lo com variável e observação. O conceito é a ideia abstrata, o fenómeno que nós estamos interessados em estudar. Por exemplo, pode ser o conceito de dor, de peso, de autocuidados. Como veem, alguns conceitos são mais concretos e outros são mais abstratos. Por exemplo, o conceito de peso é absolutamente concreto. Consegue-se idealizar e ter na mente o que é que significa peso. Já o conceito de dor é um bocadinho mais abstrato e difícil de definir. Quando esses conceitos são estudados no contexto de uma investigação, eles tomam o nome de uma variável, uma qualidade, uma propriedade, uma característica de um fenómeno que está a ser estudado na investigação em causa. O nome variável advém do facto de que esse conceito, quando é medido, pode variar, pode assumir vários valores. E a cada um desses valores designa-se por uma observação. Por exemplo, 10 é uma observação das notas possíveis de uma turma de estatística. 12 seria outra observação. E assim sucessivamente. O que nos leva a distinguir entre definições conceptuais de definições operacionais. Uma definição conceptual, o próprio nome indica, conceptual vem de conceito, é como é que o conceito é definido com a ajuda de outras palavras. Tipicamente o que acontece num dicionário. Quero saber o que significa, por exemplo, a palavra peso, vou ao dicionário, e eventualmente encontro algo do tipo é a força exercida em direção do centro da Terra. Esta seria a definição mais física, digamos assim. Já a definição operacional é como é que eu vou operacionalizar, como é que eu vou medir aquele conceito e transformá-lo num valor concreto. Por exemplo, no caso do peso, seria coloca-se o sujeito em cima de uma balança e observa-se o valor indicado pelo ponteiro ou observa-se o visor, caso ela seja eletrónica. Mas nós precisamos destas duas definições para conduzir uma investigação. Primeiro, definir o conceito, definição conceptual, e depois arranjar a forma de o medir, definição operacional. Finalmente, as diferenças entre um parâmetro e uma estatística.
esta com a inicial minúscula. Parâmetro é qualquer medida numérica que se aplica a uma população, que descreve uma característica de uma população, enquanto que estatística é também uma medida numérica, mas que descreve uma característica de uma amostra. Um exemplo de parâmetro. Segundo o INE, em 2005, 74,6% de todos os estudantes de saúde em Portugal eram do sexo feminino. Estes 74,6% seriam um parâmetro, porque se aplica a toda a população de estudantes da área da saúde. Já a estatística poderá ser 60% de todos os inquiridos que responderam a determinado questionário eram do sexo feminino. Aqui já não se aplica a toda a população, porque nem toda a gente respondeu ao questionário. Por isso, estes 60% já indicam uma estatística.